Fala pessoal! Chegamos aqui com mais um episódio maravilhoso desta temporada que está bombando. Papo reto com Padre Zeton. E já trazendo para você aquele que já está famosinho aí, ajudando aqui, trazendo a sua voz, trazendo a sua voz com suas perguntas para nós. Fala, Gabriel Avelino! Opa, padre, tudo bem? Tudo. Famosinho não, né, padre? Tô caminhando, né? Olha, o pessoal tá te elogiando, né? E modéstia à parte, é assim mesmo, a gente vai construindo e você realmente tá atendendo bem, né? Aí as perguntas da galera, trazendo e tornando mais plausível levar, né, a santidade desses grandes santos pro povo. Com certeza, que bom, né? Que a gente tá conseguindo mostrar, né, o que realmente é nosso propósito aqui. Mas vamos lá, padre. Eles devem estar ansiosos, eu também estou ansioso. Qual que é o assunto de hoje? Ainda não posso falar, porque eu tenho que te pedir um grande favor, tá? É verdade. Eu preciso que você me ajude a evangelizar. Aqui é um papo reto de evangelização, sem filtros, sem papa nas línguas. Mas eu preciso que você me ajude compartilhando. Se você não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, não cometa esse pecado. Treine os dedinhos aí, vai lá, aperta inscrever, aperta o sininho e compartilha com todo mundo. Após a vinheta, eu te revelo o santo do dia. Estamos de volta! Agora sim! Vamos lá, Gabriel? Vamos lá, padre. Hoje vamos falar sobre este homem que morreu aos 35 anos. Aparentemente, ele ajuda homens e mulheres a encontrarem a sua alma gêmea. Ajudou uma jovem que fez uma promessa utilizando sua imagem e, no auge do desespero, jogou a imagem que acertou o moço que passava pela rua. Olha que engraçado. E o mesmo foi até a sua casa devolver a imagem que não quebrou. E assim eles se apaixonaram e casaram. Olha só, que santo é esse, hein, padre? De quem estamos falando? Santo Antônio de Pádua, grande santo. Ele é tido como casamenteiro, mas é um santo de muitos milagres. Um detalhe muito importante: Santo Antônio foi eleito santo pelos milagres que aconteceram na sua jornada em vida. Geralmente um santo, para ser canonizado, é depois que ele morre, entra o processo e começa a distribuir santinho para rezar, fazer aquela oração, né? Santo Antônio já tinha na sua trajetória, pela sua vida de dedicação, de pregação, de tudo mais, ele já fazia milagres, acontecia milagres na sua jornada. E hoje nós vamos falar sobre ele, o relacionamento santo à luz de Santo Antônio. Olha só, utilizando o seu jargão, né? Esse aqui é um santo poderoso. É uma intercessão muito forte, né? Santo Antônio, ele salvou muitas famílias, casamentos, né? Salvou o próprio pai, né? Ele bilocou, né? Sabe o que é bilocar? Né? Está em dois lugares ao mesmo tempo. Só um santo pode fazer isso. Né? Está em dois lugares ao mesmo tempo. E isso é o grau de santidade que a pessoa vai exalando. Por que grau de santidade? Porque, Gabriel, a vida que a gente tem que levar para Deus é de santidade. E Santo Antônio, ele dá esses sinais, né? Ele ajuda com esses sinais de que a gente possa realmente chegar à santidade. Então hoje, namoro santo com Santo Antônio. Esse tema, padre, é um tema que eu considero meio polêmico. Por que eu considero como polêmico? Como eu sempre digo, né, pro pessoal, eu tô aqui representando todos os jovens. E hoje em dia, né, é muito difícil manter um relacionamento santo. É muito difícil você começar a namorar, a pensar em noivar, para casar e só assim ter relações sexuais, né? Que é o que a igreja pede. E aí eu gostaria de saber do senhor, por que é tão difícil, né, nesse mundo de hoje, a gente fazer isso, né? A gente seguir retamente o que a igreja nos pede. A dificuldade é os desejos, né? Sim, com certeza. A juventude tem desejos à flor da pele, não só desejo sexual, mas desejo de ser alguém, desejo de sair, desejo de ser feliz. E isso é muita flor da pele. E uma urgência muito grande. O mundo faz a gente ter essa urgência de querer as coisas, né?
Então essa dificuldade, ela gera, né, na vida do jovem esse comprometimento que quando ele vê, ele está chutando para barraca com tudo, né? E hoje em dia parece que uma liberdade que é dada, né, e que você namora, tem que transar, você namora, mal namora, já vai pro sexo, né? É um desejo sexual à frente das coisas. Então, o namoro santo, ele vai quebrar essas coisas. Eu vou te apontar 10 coisas aqui, tá até anotado, né? Ó, o altruísmo, em primeiro lugar, né? Ou seja, o amor mútuo. Isso não nasce da noite pro dia, não. Isso não cai do céu, você entende? Isso é algo que vai se conquistando. Então, um tem que amar o outro, né? Então, para acontecer esse amor, é uma etapa que tem que passar. Diálogo, né? Isso aqui é para o resto da vida, para um casal. Saber dialogar, saber partilhar, sabe? Fazer uma partilha com as coisas do dia a dia. É o que falta muito hoje nos relacionamentos, né? Esse diálogo. Por isso que tem tantos casais se separando, né? Casais que conseguem se entender por falta de diálogo. Às vezes deixa a rotina, correria, preocupações. Não, meu irmão, minha irmã, dialogar. E isso nasce lá nesse namoro, né? As etapas trazem isso. Agora, o mais importante é o que ninguém quase faz, que é a dificuldade de muitos hoje, oração. Que casal senta para rezar um texto? O cabra não vai nem rezar um texto, ele fica lá dormindo, né? Aí, chamar a minha para rezar texto, cara, o namoro santo vai precisar de oração. Eu conheço casais que estão aí lutando, sabe? Todo dia. Por quê? Você está substituindo aqueles momentos de intimidade por oração do texto. E aí vai fidelidade, maturidade, né? Tem que ter a castidade. A castidade é algo assim que eu quero trazer até um tema específico só sobre castidade, né? Porque é algo muito importante para os tempos de hoje. Perdão, né? Também tem que ter, saber perdoar, saber amar, né? Respeito mútuo, né? Às vezes um respeita o outro não, então os dois têm que respeitar um ao outro, né? E tem que ter a busca pela santidade, né? Um ajudar o outro a buscar a santidade, porque o matrimônio é isso. O matrimônio é um santificando o outro. Então precisa e ter essa esperança de casar, né? Agora o cabra pega, começa a namorar e já traz tudo do casamento para frente. É a mesma coisa de pegar um bebezinho e querer enfiar feijoada nele. Não quer esperar o cabra crescer para comer feijoada. Então, são coisas que parecem utopia, mas não é. Se você quer ser santo, olha aí os outros episódios que a gente já falou, né? Precisa de renúncia, precisa perseverar. E com Santo Antônio, vamos buscar santidade na relação. Com certeza. Padre, falando um pouquinho a mais, né, sobre a história de Santo Antônio, né, conta pra gente por que ele tem esse título de santo casamenteiro? Olha, tem várias histórias, né? Eu conheço uma que... Aliás, tem duas que eu vejo assim muito próximas, né? Tá dentro dos relatos dele, né? Uma ele salvou uma mocinha que não tinha dinheiro para pagar o dote, né? Porque antigamente a menina tinha que pagar, a família da menina tinha que pagar para casar, né? Graças a Deus não tem mais. Né? Essa cultura era assim, né? Hoje em dia não, né? Mas ela não tinha dinheiro para pagar. E aí o que aconteceu? Ela recorreu a Santo Antônio. Santo Antônio falou para ela ir no mercadinho, lá no mercado Vendinhas, né? E mandou o homem colocar lá um peso e ele colocando uma moeda até o peso subir. E aí o homem foi colocando moeda, o homem foi colocando moeda, o homem foi colocando moeda, quando chegou no montante que ela precisava, aí a balança subiu. Aí salvou e ela pôde casar, né? Tem outras situações também, tem essa que você contou no início da história, né? Da imagem, e tem uma também que a criança nasceu fora do tempo. Às vezes quando a criança passa do tempo de nascer, né, ela nasce com a pele mais roxinha, né? E na Europa ali o pai e a mãe de cor clara, né? E aí deu uma confusão porque o marido acusando a esposa de traição, porque a criança nasceu com a cor escura e aquela situação toda. E aí Santo Antônio chegou lá e a criança falou que ela era filho. Ele falou: só acredito se a criança falar que é meu filho. E a criança fala que é filho. Olha só. Né? E aí salva o casamento. Essa história, essa eu não conhecia, hein? Tem um monte de histórias assim, né? Santo Antônio tinha muitos milagres diferentes, né? Engraçado, já pensou? Você veio
O bebê nasceu, acabou de nascer E falar. e falar. Pois é. Ele já fez um morto. É pra calar a boca do pai mesmo, né? Ele já fez um morto, ele salvou o pai, que estava sendo acusado de ter matado o filho, fazendo o morto acordar e dizer que não foi o pai. O pai já estava na forca para ser enforcado. Olha isso. Em Lisboa. Realmente, esse é um santo poderoso. Padre, nós temos aqui algumas perguntas, né, como de praxe, de algumas pessoas que têm curiosidade sobre os santos, né. A nossa primeira pergunta é aqui de São Paulo mesmo, São Paulo capital, é da Elaine Marcondes, tá? E ela pergunta assim para o senhor: Padre, Santo Antônio é tão conhecido por ser santo casamenteiro, mas é só isso mesmo que ele fez durante toda a vida? É até interessante mesmo essa pergunta, né? Por causa da fama que ele adquiriu, né? É uma fama tão grande. E não, ele fez milagres maravilhosos, né? O milagre assim que eu mais me chama a atenção, porque Santo Antônio era um ótimo pregador, um cara sábio, professor, deu aula para os frades, né? E Santo Antônio ele se tornou padre antes de ir para os franciscanos, né? Ele foi da congregação dos agostinianos, né? Em Portugal. Aí ele, fama de São Francisco estava muito grande, e aí ele quis conhecer São Francisco, chegou a conhecê-lo, e acabou indo para a congregação franciscana. Então, uma vez ele chegou num local que só tinha hereges, pessoas que não queriam saber de Deus, né, um lugar terrível. E ele começou a pregar e ninguém deu atenção para ele. Aí ele virou para um riozinho assim, não desanimou não, continuou pregando. Era um rio que desembocava no mar. Começou a vir peixes. E foi vendo peixe, e assim, o que chamou a atenção é que os peixes ficavam com a cabeça para fora da água, como se estivesse escutando, entendeu? Que legal. E aí os hereges lá, os caras com coisa, se espantaram de ver aquilo, vieram para ver o fenômeno e acabaram se convertendo por causa da pregação que o Santo Antônio estava fazendo. Caramba, mas imagina só, tipo, peixe. Pois é. Parar ele realizava muitos milagres, Nossa, assim, bacana coisas maravilhosas demais. mesmo. A gente consegue ver que ele não é só isso, né? Exatamente. Nossa próxima pergunta aqui, ela vem aqui deixa eu ver aqui, da Feira de Santana, lá na Bahia, olha só. Nossa, baiana. Bahia. É da Kathleen Felix. E ela pergunta assim pro senhor: o relacionamento santo hoje na juventude é uma coisa que é praticamente impossível. O senhor acha que viver os ensinamentos de Santo Antônio e honrar os mandamentos de Deus é fácil hoje em dia? Que pergunta difícil. Não é difícil, mas é complexa, né? Porque Complexa assim, demais. dizer que é fácil. O que é fácil? Nada é fácil Nada hoje. fácil. Você entrar para a faculdade não é fácil. Para você arranjar um emprego é fácil? É fácil. Jamais. Para você continuar no emprego é fácil? Não é fácil. Para você manter um namoro é fácil? Não sei. É calhado? Tô encalhado, mas... Nosso produtor aí é fácil, produtor? Então, nada é fácil, né? Por isso que as coisas de Deus geram santidade. Porque tem sacrifício, esforço, luta. Santidade é para isso. Namoro santo é para trazer o jovem de hoje que está acostumado com liberdade, está acostumado com qualquer coisa. As meninas hoje querem mais é transar. Os meninos, antigamente tinha que fazer um esforço danado para ir atrás de uma menina. Tinha que ir em prostíbulo. Hoje a gente não precisa disso mais não. A menina da vizinha, a menina do prédio de baixo. É assim que vai, né? Então, com essas facilidades que a gente fica tornando o exemplo da vida, é que vai ter que ser tirada. Então, se torna difícil, mas não é impossível. Se torna impossível se não for com Deus. Se você quer ser de Deus, você vai conseguindo. O Espírito Santo vai te ajudando, né, Kathleen? Você vai conseguindo forças para viver a santidade. Agora, é necessário um não querer, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se o cara tá lá querendo, e se você realmente quer ser santo, você leva ele para a santidade. Às vezes Deus deixa isso acontecer para poder o grau de santidade ali acontecer e você evangelizar seu namorado, né? Às vezes a menina que quer, tem menina que é mais fogosa. Aí o cara quer levar uma vida de santidade, a menina fica lá, vai na fraqueza. Então, se você leva uma vida de oração, se você busca confissão, sabe? O importante é saber se caiu, levanta, não vai ficar lá na lama não. Levanta, vai para a confissão, começa de novo. O importante que Deus quer ver da gente é a luta pela santidade. Então, nos tempos de hoje, se torna difícil por causa da libertinagem que nos é proposta. Mas
Liberdade é outra coisa, né? A liberdade não significa que eu posso fazer tudo que eu quero. São Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então o que não me convém? É isso que eu tenho que buscar não fazer. Agora, eu convido a você jovem que está assistindo agora aqui comigo. Faz um desafio de uma semana. Você está com a sua namorada, você está com o seu namorado, faz o desafio. Aquele momento que vocês pegam mesmo, vai transar, vai rezar um texto, vai na missa, vai pedir uma bênção para o padre, vai visitar um colega, vai num hospital visitar um enfermo. Você vai ver como vai ser diferente e como isso vai trazer mais proximidade, vai trazer mais amor, porque amor precisa disso. O sexo é um tesão que passa. Agora, as coisas que estão vinculadas ali no amor, fica. E é esse período que você está vivendo, né? O sexo, ele é um temperinho, ele não é o essencial. E aí ele está perdendo tempo com uma coisa que lá para frente vai. Eu vou dizer uma coisa para você, né, jovem, que o sexo ele acaba. O sexo acaba. Chega uma hora que o cara não aguenta, a mulher não aguenta. E aí? O que você vai fazer? Vai ficar sozinho, ranzinza? Por isso precisa do amor. Então, não é difícil, não é impossível com Deus. Olha só, não existiria uma resposta melhor, viu? Para essa pergunta. E você que é solteiro assim como eu, reza também. Vai encontrar a pessoa certa para rezar junto com você. Vamos fazer uma novena Santo Antônio. Não vem pra essa não. Não colou comigo. Fazer uma na missa. A Gabriel arranjar uma namorada e a gente fazer o casamento dele aqui na igreja. Já pensou se der certo? Padre, vamos para nossa última pergunta. Ela vem de longe, vem lá do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Olha só, lá de Campo Grande, a Marília Padilha. E ela pergunta para o senhor a seguinte coisa: como seguir a sexualidade no matrimônio de forma correta? Tem dias que não estou afim e meu marido acha que não estou querendo ele mais. Qual o seu conselho? Eita! Nossa, eu já não tenho freio na língua. Quem tá me vendo essas perguntas, Gabriel. Vamos lá, vai lá, padre. Vamos por parte. É um pouco linkado com o que eu acabei de falar para a Kathleen. Ela perguntava mais ou menos por aí. Agora é uma coisa de casamento. Quem lembra da pergunta que eu falei, que é essencial, a fase do namoro resolve esse probleminha aqui. Esse probleminha que a Marília está passando. Por quê? Porque nem sempre vai conseguir. Então quem está tarado hoje, você vai passar por isso aí lá amanhã. O que vai salvar esse casamento da Marília? A amizade, o vínculo, o diálogo, o respeito. Olha quantas coisas eu já falei lá para frente, que agora nessa pergunta está vindo o efeito que precisa. Então tem dia que a mulher não vai estar afim, tem dia que o próprio cara não vai estar, já chega cansado, né? E aí tem que ter esse consenso, né? Por quê? Porque um casamento não é feito só pelo sexo. E vai ter, quando vem filho, é a gravidez, no momento você não vai poder fazer. Então, por isso a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter tudo com certinho. Por isso vem as fases, entendeu, marido? O conselho que eu te dou é dialogar. Né? Às vezes naquela hora o marido vai ficar chateado e tal, depois chama no diálogo e fala que não é rejeição, que você está cansada, né? Mas também faz o seu sacrifício. Ele também precisa ver você se esforçando para estar junto com ele, um carinho, né? E ali de repente até passa, esse mal-estar passa. Porque às vezes está faltando entre vocês e isso também, o namoro. Por quê? Porque perdeu isso lá no namoro. Você entende? Por que a gente prega as coisas? Porque lá no namoro você não teve carinho, não teve momento de estar ali junto, conversando, falar mimado um pro outro, né? A gente dá risada, né? Mas aí aquela coisa, oi amor, oi fulano, isso faz parte e leva pra vida. Por isso que eu falei, são coisas do amor que ficam e a gente às vezes desvaloriza. Então Marília, toma ciência do seu casamento e faz essa parte. O diálogo vai ajudar muito, tá bom? Caramba, diálogo é a base de tudo, né? O diálogo... Aquilo que a gente tinha conversado no início, né? No início. Tá muito providencial as perguntas, a pessoa tá assistindo mesmo, né? Exatamente. Isso é muito bom, que a gente tá indo pelo caminho certo, né? Muita gente tem comentado, padres, amigos estão comentando, nossa padre, como o senhor tem conseguido trazer. Por isso que eu falei, é um papo reto.
né, na linguagem do jovem, porque você entende o que eu estou falando, porque eu convivo com muito jovem, convivo com essas coisas aqui, ó, né? É o futuro da igreja. Então a gente tem que instruir, né? Com certeza, cara. E não é fácil, nada é fácil, como eu brincava lá, né? É fácil, mas não se torna impossível quando está com Deus. Quando Deus dá, Ele vai dando aquele jeitinho aqui, vence hoje, amanhã luta de novo, vence, né? E assim a gente vai. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Bom, essas foram as perguntas de hoje. Né? Uma pena, o assunto estava muito bom. Na verdade, eu tenho uma pergunta aqui, que é minha mesmo, pergunta pessoal. Sobre o pão. Por que tem pão na missa de Santo Antônio? Nunca entendi isso. Eu acho que é a dúvida de todo mundo. É um milagre que aconteceu dentro do convento dos frades. Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, mas também é conhecido como Santo dos Pobres. Ele tinha uma mania muito grande de ajudar os pobres. Ele tinha uma preocupação imensa com pobres que passavam fome. Então o que ele fez um dia? Ele estava indo visitar um convento dos frades e viu muitos pobres ao redor. O que ele fez? Ele foi lá e pegou os pães todinho do convento e deu tudo para os pobres. Aí o frade padeiro lá, que cuida da alimentação, né, do convento, foi pegar para a hora da refeição, não tinha pão nenhum, saiu igual louco. Meu Deus, roubaram os pães, roubaram os pães. E aí deu de cara de Santo Antônio. Santo Antônio falou para ele, volta lá e vê de novo, né? Você deve ter colocado em outro lugar. E quando ele voltou e olhou no cesto, tinha pão para muito, pão mesmo, transbordando de pão. E isso lembra muito a multiplicação dos pães de Jesus. Por quê? Eu achei que tinha realmente a ver com isso. Então, Jesus, ele fez o milagre em detrimento dos discípulos. Leva e distribui. E os discípulos foram distribuindo. Então, é uma continuidade. Santo Antônio é discípulo, eu sou discípulo, você é discípulo. Então, quando você tem fé, Deus também vai usando. Então, ele usa muito isso em Santo Antônio, né? E aí virou uma crendice muito grande, né? E aqui no Brasil é muito forte essa coisa de abençoar os pães de Santo Antônio. Sim. Inclusive, né, algumas pessoas, como na minha casa, guardam esses pães dentro de alimento, tipo um pote de arroz, pote de açúcar, pote de feijão, para prosperar? Exatamente o que é. Como esse milagre aconteceu, deu para alimentar os frades e alimentar os pobres tudinho de novo, né? E não faltou mais pão naquele lugar. Então, a crendice popular daqui do Brasil, né, a devoção das pessoas, começaram a fazer o quê? Para não faltar alimento em casa, traz esse pão abençoado e aí coloca dentro de um pote. Tem gente que põe um pote de arroz, tem gente que põe um pote de feijão, outro um pote de café, né? E aí não falta. Aí tem muitos e muitos relatos de pessoas que até desempregadas nunca faltou arroz naquele pote. Que legal. E aí tem gente que fala, não vou for, realmente lá em casa eu coloco também, né? A gente vai pela fé. Mas é esse interessante, é ver que Deus, né, age nas pessoas, na santidade das pessoas. Não é só aquele santo, porque Santo Antônio é do pedestal, mas você também, se você agir na santidade, ele faz milagre também de você também. Amém, amém. Bom, agora realmente perguntas, né? Eu quero agradecer muito pelas respostas aqui, né? Que venham mais perguntas na próxima vez, né? Então, assim, a gente precisa de perguntas. E quem manda as perguntas são vocês. Então, comentem aqui no YouTube, manda lá no direct do padre como essas perguntas. Vocês devem estar se perguntando de onde estavam essas perguntas. Tudo no direct do padre. O pessoal manda lá no Instagram, a gente pega e coloca aqui para vocês entenderem mais ou menos. Por quê? É bacana ter as perguntas de vocês, para que a gente possa cada vez mais alimentar o conteúdo aqui desse Papo Reto com o Zetão. É verdade. E é também imprescindível que você compartilhe este Papo Reto com certeza. O Padre Zeton. Compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho, manda para todo mundo. Como eu costumo dizer, treine os dedinhos lá no WhatsApp, no seu Instagram, sabe, no seu message, manda para todo mundo para que a gente possa levar mais longe. Como foi lindo falar de Santo Antônio hoje. É um santo assim que eu carrego o nome, né? E faz assim o coração da gente ficar aquecido de tanta graça que esse homem fez, de exemplo de como é ser de Deus. Ser de Deus, que santo incrível, que história incrível. Foi bom a gente entender, né, que ele não é só o santo casamenteiro, né?
ele tem outros milagres que nos fortalecem, que nos frutificaram no passado, que vão nos frutificar no futuro, né, Padre? É verdade. Mas é preciso entender uma coisa, Gabriel. Não é Santo Antônio que faz, né? Ele intercede. Deus é quem age e no tempo de Deus. Às vezes as pessoas confundem a nossa devoção, né? Por exemplo, pai e mãe. Às vezes a gente queria pedir uma coisa para o pai que a gente achava que ele ia dizer não. Então a gente era a mãe. Mãe, fala com o pai para dar aquilo assim. Aí a mãe vai lá e conversa com o pai com jeitinho, o pai cede. Né? Isso é interceder. Os santos são assim para nós, né? Eles são exemplos de vida e exemplos de pessoas que rezaram. E a gente acredita que se eles estão lá com Deus, eles também favorecem, né, certas coisas que às vezes para a gente não sabe como pedir, como falar. Ele vai lá, intercede e Deus concede. Amém, amém. E aí, Padre, vamos falar para eles qual é o próximo santo já? Você é doido, menino. É um segredo do nosso podcast. A gente nunca revela. Fica com gostinho de quero mais para a próxima semana. Tô ansioso. Na verdade, eu já sei, né? Eles que vão ficar com gostinho de quero mais, porque a gente já sabe qual é o próximo santo, né, Padre? Exatamente. Quero te agradecer mais esse momento juntos aqui, falando, papo reto, né? Hoje foi bem assim, claro, né? As perguntas picantes. Hoje foi levou a uma reflexão e você viu que tem jeito de ser santo sim. Buscar a santidade vale muito a pena. Deus abençoa você, pode acreditar. Muito obrigado, Padre, por hoje. Muito obrigado você que nos acompanhou nos 2 primeiros episódios, nos acompanhou hoje e vai nos acompanhar sempre. E muito obrigado a vocês. Padre, vamos para a bênção? Vamos para a bênção. Eu quero pedir hoje essa intercessão poderosa de Santo Antônio. Santo Antônio não deixa faltar alimento. Santo Antônio salva casamento. Santo Antônio, ele traz soluções naquilo que parece impossível. Por quê? É um santo coladinho com Deus. Então eu estou pedindo a ele que ele vá direto à sua necessidade agora, que ele vá direto à sua casa, à sua família, aquilo que você precisa. Até mesmo se você está encalhado, se você está encalhada, ele pode trazer o seu verdadeiro amor. Se você crê, levante sua mão agora para esta bênção poderosa do nosso Deus. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.